Assista agora mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Entrevista com temas diversos que você pode compartilhar em suas redes sociais. Atualidade com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um programa Atualidade, que todos os sábados a gente vai ao ar aí nas nossas plataformas digitais. Hoje eu quero, dia 15 de maio de 2021, dia que é comemorado o Dia do Serviço Social. E antes de começar o programa, eu quero saudar, em nome da Fabiana Bergman, lá minha colega do fórum aqui de Tramandaí, eu quero saudar ela e saudando ela, eu saúdo a todos os assistentes sociais do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje, para conversar sobre essa profissão bacana, essa profissão linda, muita gente não tem conhecimento de do que se trata, como funciona. Eu convidei a minha amiga, a Carolina Lindermeier Ferrantes, assistente social aqui da nossa Prefeitura Municipal de Tramandaí. Carolina, seja bem-vinda ao Atualidade, é uma honra ter você aqui com a gente, conversando, para a gente conversar um pouquinho sobre estudos sobre o serviço social, né, Carolina? Uhum. Tu já está há quanto tempo no serviço social? Eu me formei em 2002, Qual é a universidade? na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do A nossa Sul. PUC. PUC, Isso. a famosa PUC. A nossa famosa PUC, né, Carolina? Aham. E aí, Carolina, muito serviço aí. Tu já tá vacinadinha, né? Vacinada do Covid, tudo tranquilo, da Tudo gripe. certo. Nós somos o serviço social. Antes de mais nada, né, eu quero agradecer, Marcos, né, a oportunidade de dar voz às minhas colegas, né? A gente está aqui, eu sou apenas um canal, Uma interlocutora, né? um canal de comunicação para esses profissionais que estão extremamente sobrecarregados com a questão da pandemia, né? Limitados em suas ações por conta de toda essa conjuntura que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente as colegas da política de assistência social. Claro que todas as profissionais de todas as áreas estão se reinventando nos seus atendimentos, nos seus grupos, né? Não podemos pecar, né, em relação ao nosso código de ética, o qual nos ilumina e vai fazendo o norte, né, para a nossa profissão, mantendo o sigilo profissional e garantindo os direitos dos nossos usuários, né? Então a gente está aqui, muito obrigada, Marcos, né, por essa oportunidade de dar voz às minhas colegas, né? Fazia muito tempo que eu não conversava, né? Mas eu sempre fui bem militante na área, né? Acho que uma das características e habilidades, né? Porque todos os profissionais, eles acabam, quando a gente vai escolher uma profissão, né? A gente vai se identificar com algumas questões, tipo assim, características e habilidades daquela profissão, né? Eu não vou escolher medicina, enfermagem, por conta que eu não consigo ver sangue. Se eu vejo sangue, eu saio correndo, alguém desmaiando. Hoje aconteceu no serviço, uma pessoa teve um problema lá, desmaiou, chamamos o SAMU e tudo. Então, assim, eu me afasto. Não é a minha área, não consigo lidar com esse tipo de coisa. Então, quais são as nossas habilidades, né? A habilidade da pessoa, assim, quem quer escolher, né, o serviço social enquanto uma profissão, a pessoa tem que ter uma inquietude, né? Além dessa inquietude, de ser um profissional, assim, reflexivo, de movimentos, né? Já tem que ter uma militância, né? Militar por alguma questão, seja uma questão ambiental, dos animais, dos idosos, porque o serviço social, Marcos, e todos, né, que estão assistindo, né, esse programa, é uma profissão que ele traz um leque de, como é que eu vou te dizer, de campos para a gente poder estar atuando, né?
E cada campo que o serviço social, que o assistente social vai estar atuando, ele é amparado por uma legislação, né, que está lá amparada, né, na Carta Magna, que seria a nossa Constituição Federal. É como o direito, né? Uma pessoa o direito também te abre um leque de opções. Seja né, tu vai ter que entender um pouquinho de medicina, entender um pouquinho de engenharia, entender um pouquinho de cada área, porque tu vai ter que defender, digamos, quando fores advogar numa determinada causa. O serviço social da mesma forma, né? Tu também tem que ter um conhecimento, um vasto conhecimento de várias áreas, né, Carolina? Exatamente. E uma coisa que eu admiro muito no serviço social, e eu percebo nas pessoas que atuam no serviço social, é o carisma, é a simpatia, é a humildade, é a empatia. Porque vocês se colocam muitas vezes, que vocês também têm que se colocar do lado da outra pessoa, na posição da outra pessoa. Porque muitas vezes, Carol, vocês são designadas, aquelas que atuam no Poder Judiciário, são designadas a visitar determinados lares para dar informação lá de como é que está aquela criança, se aquela criança está sendo bem tratada, se o assistente social, ele vira o olhar do juiz. Ele vai, em vista de todas as informações que ele absorver lá, da entrevista com a criança, da entrevista com o pai, da entrevista com a mãe, ele vai levar uma posição, uma sugestão para o juiz. Olha, magistrado, o que eu percebi lá, que a criança está sendo bem tratada pela mãe, ou está sendo bem tratada pelo pai. A minha sugestão é que a criança permaneça com o pai, ou permaneça com a mãe, ou com a avó materna, ou com a avó paterna, né? Então, isso eu acho bacana no serviço social, porque vocês trabalham com seres humanos. Exatamente. Não é... Tem a matemática, né? Mas a questão que tu falasse, assim, da empatia, essa coisa que, tanto na legislação da política de assistência social, quanto da política da saúde, nós vamos ter uma coisa que é muito interessante, que é um aspecto que se chama acolhimento. Então, em qualquer momento que a gente vá fazer o desenvolvimento daquele atendimento, seja individual ou em grupo, a gente tem que ter a questão do acolhimento. O acolhimento é uma diretriz já desse atendimento. Pressupõe que a empatia já está dentro desse processo de trabalho, o acolhimento, né, que a gente vai fazer com aquele cidadão. Sabe que tu me trouxe uma lembrança? Eu tenho uma amiga que ela adotou há muitos anos atrás. Ela adotou a Jaque quando a Jaque tinha 6 meses. A Jaque, ela é uma menina portadora de algumas deficiências, né? Ela tem paralisia, ela não caminha, ela caminha a vida inteira numa cadeira de rodas, né? Ela estudou na educação especial, na PAI, tudo lá em outro município, não é aqui. E o dia que o juiz... Porque o que acontece? Essa minha amiga, ela era uma colaboradora, né? Ela de uma instituição a qual a Jaque estava, né? Por questões que já existia a perda do poder, né, familiar por parte de mãe e pai, foi para uma instituição, né, acolhedora. Essa instituição acolhedora, então, o juiz já tinha determinado, a né, perda do pátrio poder. A perda do pátrio poder. Isso. Né? Ou seja, a partir daí é que a criança pode ser adotada. Daí a gente pensa assim, mas tem tantas casas de acolhimento com tantas crianças, o que está acontecendo? É justamente isso, né? O trabalho do serviço social, do assistente social, é fazer as tentativas, né, dentro daquele grupo familiar. Bom, tentou, a mãe não deu, vamos passar para o próximo, na família extensa, que a gente denomina, né? Então é um tio, uma tia, uma avó e assim vai. Só que nessas tentativas, né, de não romper, de empoderar, de fortalecer esses laços familiares, de poder organizar, porque às vezes é uma questão de organização dessa família, que é o papel do Estado, né, em relação a alguma questão. Então, quando
o Estado acaba sendo convidado, né? Convidado, quer dizer, é necessário, com o direito do cidadão, o Estado tem que intervir, né? Então entra o papel do serviço social para poder, então, desenvolver o fortalecimento e empoderamento dessa família e também está dentro disso a organização da família. Isso demora, porque uma família que a gente fala que é multigeracional, né? Vem de gerações um determinado tipo de comportamento. Você romper ali em uma semana, em um mês, não é assim, Exato. né? Por mais que ela teve aquele impacto que a criança saiu do espaço da casa, né? Então, o que acontece? Vai indo os anos e a criança vai crescendo numa instituição acolhedora, algumas instituições, né? Daí o juiz vai ter que, o assistente social vai fazer essas diversas tentativas e, bom, quando o serviço social fez todas as tentativas e não, realmente, não tem condições, voltou, foi para outra família, também não deu, bom, daí a gente faz Porque existe aquele período de adaptação, né, Carol? Tudo tem. A criança vai para o lar e ele fica sob observação de um assistente social, Exato. que vai fazendo o estudo social para dizer para o magistrado como é que está aquela criança lá. Exatamente. E a família acolhedora, no caso também, que ela também vai fazer uma avaliação, porque uma coisa é tu querer ter um filho dentro de casa. Exatamente. Outra coisa é conviver com essa criança. E principalmente com uma criança com deficiência. Então, eu me lembro que a minha amiga disse assim, Carol, tu que é assistente social, eles não vão dar pra mim, porque, tipo assim, aquela coisa do estigma, do preconceito, porque ela era mãe, seria mãe solteira. Ela não teria aquela configuração familiar, certo. A mamãe, o papai, uma estrutura familiar, né? Então ela disse, Carol, agora eu perdi meu emprego. Coitada. Eu moro de aluguel. Eu tô tendo que me reinventar, né, para poder pagar meu aluguel e sobreviver. E agora chegou que existe a possibilidade de adoção da Jaque. Será que assistente social, dentro de toda essa conjuntura que eu apresento, eu não tenho emprego, eu não tenho casa, eu tenho endereço fixo, mas eu vou ter que dar um jeito para pagar meu aluguel. Sim. Será que a assistente social vai me conceder, né? Vai sugerir ao juiz. Vai sugerir ao juiz a guarda, né? Que parecer é esse que ela vai me dar? E eu disse, calma, vocês têm uma coisa que é sublime, que é o vínculo. Nisso a Jaque, eu acho que tava... O vínculo porque ela estava junto com a criança. Isso, ela já... Na casa acolhedora. Isso. Legal. Né? Eu acho que ela foi... Eu não me lembro agora... Ela não adotou a Jaque, assim, aos 6 meses, entendeu? Sim. A Jaque foi crescendo, não sei com quando. Agora eu não me lembro com quantos anos ela adotou a Jaque. Mas ela acabou adotando a Jaque, né? Então, assim, passou por inúmeros desafios, né? O juiz concedeu, sabe, o poder desta pessoa ser mãe, né? Sim. Então, a mãe que não é de barriga, né? Mas é uma mãe de alma, é uma mãe que sempre foi mãe por... A gente não sabe explicar como é que elas se encontraram. Claro, ela foi numa instituição fazer um trabalho voluntário, se identificou com a criança... foi procurar os caminhos do judiciário, né? Começou a poder fazer todo aquele movimento de levar a Jaque para casa, né? Não foi assim, cheguei lá e adotei. Não, tem todo, né? Um procedimento, um processo que leva um tempo. Exato. Para daí sim, porque a gente não pode fazer uma coisa assim, tem que ter segurança para fazer uma coisa. Sim. A gente tá falando com uma vida. Exato. Né? É uma vida que tá em jogo. E o juiz também tem que ter uma responsabilidade muito grande em ter que poder... Poxa, é uma criança que está indo para um lar, para uma pessoa estranha, que no caso da Jaque, ela já vinha mantendo uma relação, sim, né? Já tinha essa familiaridade, já tinha o vínculo, já estava numa harmonizada, o ambiente, a família, tudo. E aí entra, Carol, aquela máxima antiga, milenar, que pai e mãe é quem cria, né? Pai e mãe é quem cria. Tem muito pai aí que praticamente, né, que criou filhos que nem deles são. Exatamente. Né? E que os filhos chamam de pai. E os filhos tem chamam como de pai, né? Hoje mesmo, inclusive, eu estava conversando até com uma pessoa que o filho tem mais
identificação como pai, o atual companheiro dessa senhora, do que o próprio pai. Porque o pai não é tão presente quanto esse que está junto com ele dia a dia. Bacana isso, né? É muito bacana. Quem é que vocês estão amparados por um conselho, que é o CRES, né? Isso, é o conselho. E o CRES é dividido, aqui, como nós estávamos conversando antes aqui nos bastidores, vocês são divididos em núcleos. Isso. Porque é muito grande, né? Então como é que funciona, né? Nós temos assim como médico, como enfermeiro, como advogado, né? Nós temos uma carteira, né? Um número, né? E que vai nos habilitar, né? Então o assistente social, ele faz um curso de quantos anos? De graduação de 4 anos, tá? Você pode seguir o bacharelado ou a licenciatura, né? Você escolhe se você vai continuar fazendo, daí pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, né? A gente pode ir seguindo e dentro de diversas áreas, né? A gente pode trabalhar em organizações não governamentais, a gente pode trabalhar no primeiro, segundo ou terceiro setor. A instituição que mais emprega o assistente social é o poder público. Sim. Né? É o poder público, são as prefeituras em processos seletivos que são abertos, como estatutários, né? Nós temos também instituições e ONGs, instituições que a gente fala que são OCIPs, né? Que também que são sem fins lucrativos, que são filantrópicas, né? As instituições de ensino, PUC, vai ter assistente social, Petrobras tem assistente social, o nosso salário vai variar, a média do nosso salário para 30 horas é 3 mil, né? Mas o assistente social, vamos supor, se vai trabalhar, vamos supor, na Polícia Federal, nosso salário varia entre 12 a 23 mil reais. Que diferença, né? Que bom, diferença. Né? Vamos passar na Polícia Federal. E, tipo assim, no fórum, daí é 6 a 9 mil reais, isso, né? É em torno disso, assim, vai depender do órgão que a gente vai ser inserido, né? E vai depender de onde bate o coração, né? Porque eu acho que é vocacional, né? Serviço social também, de certa forma, é aquilo que eu comecei a falar, né? A gente tem que ter algumas características, algumas habilidades, né? A questão da empatia, né? E aquela coisa assim, ó, do movimento social, alguma coisa tem que te instigar muito, assim. Eu me lembro que a minha profissão eu escolhi com 6 anos. É mesmo? Sim. 6 anos de idade? 6 anos de idade. Você é uma eu não assistente sabia que eu ia ser uma assistente social, mas eu sabia o que eu não queria. Sabia que ia trabalhar com pessoas. Eu sabia que eu ia trabalhar aonde? Eu ia trabalhar com as relações humanas. Isso. Porque o meu pai, ele tinha uma empresa, né? E ele, enquanto empresário, dono, ele sempre foi muito rígido, porque ele também tem uma história da aeronáutica, né? Então tem toda uma questão de disciplina, que eu também me identifico, porque eu também, né, acabei trabalhando no Exército, né, brasileiro, né, como assistente social, né, a gente faz um trabalho, o assistente social no Exército, ele é temporário, como algumas outras profissões. Sim. A gente faz 6 anos, podendo renovar por mais 2 anos, então foi uma experiência que eu também tive, assim, que eu gostei muito, que pena que eu tive que sair. Gostava muito de trabalhar, eu trabalhei no hospital militar, né, de área de Porto Alegre. Até tem, né, uma assistente social que trabalha em Santa Maria, ela é civil do Exército, que é um concurso muito raro de se abrir, eu nem sei se isso existe ainda, né, mas ela incorporou como civil dentro do Exército, do Hospital de Santa Maria. Então, assim, é um leque, né? O serviço social é um leque de áreas, assim, que a gente pode trabalhar. Agora foi aprovado um projeto que tanto psicólogo quanto o serviço social são profissões que são bem-vindas na área da educação, né? Eu também trabalhei na área da educação, também aí 20 anos de carreira, não tem como não ter que trabalhar em tanta coisa, né? A vida da gente, e a experiência, né? também que vai ser nesses anos todos. Imagine quanta coisa tu poderia, de repente, até escrever
um livro aí falando de todas as experiências, todas as situações que tu viveu, né, Carol? Sabe que uma vez eu estava fazendo um atendimento a uma pessoa em situação de rua, no CRES, e ele chegou para mim e disse assim, bem que tu podia, né, escrever um livro. Olha só, tantas pessoas que tu atende, tantas histórias. Tu podia me colocar no teu livro, né? Olha E eu disse, só. boa sugestão, Por que vamos não, Carol? lá. Quem sabe tá feita aí E o assistente social escreve tão bem, porque tem que escrever laudos e laudos e a laudos. gente Tem tem que que transcrever muita escrever. coisa, né? Eu passo o dia inteiro escrevendo, é uma coisa. E sem falar que hoje, né, Carol, como a gente estava conversando antes, tanto nós no judiciário, que agora deu esse problema de invasão de hackers aí, a gente está trabalhando com os nossos computadores, estamos trabalhando com a nossa internet, nós estamos trabalhando em home office, usando os nossos computadores, tudo. Vocês também passam o dia todo trabalhando através do telefone, do WhatsApp, com aqueles pacientes que vocês têm. Então, né? hoje com a questão da pandemia, né? Nós tínhamos que se reinventar, né? Nós tivemos que nos reinventar. Isso. Porque no momento onde a população mais precisa, a gente não pode fechar as portas. E ao mesmo tempo a gente não pode nem colocar o usuário, aquele que nos procura com a sua demanda, expor ele a uma situação de risco e nem nós nos expormos. Então a gente tem que criar estratégias e alternativas para prestar o atendimento da forma mais segura possível. Então o nosso conselho que a gente estava falando, né, sobre o Conselho Federal do Serviço Social, que é a nível federal, dá não vou dizer que é uma normativa, mas é um norte, né, de como que nós vamos atuar neste momento de pandemia, né, como que o assistente social se coloca dentro das suas atribuições no momento de pandemia. Nós vamos nos colocar mediante os protocolos sanitários, né, do município, porque o Brasil, ele tem um território e uma cultura muito distinta. Então, o que está acontecendo no município, no estado, está diferente no outro município, no outro estado. Então, nós temos que seguir a orientação do Conselho Federal, que passa para o nosso Conselho Estadual, né? É que o assistente social siga os protocolos sanitários de cada região, conforme está a pandemia na região naquele momento, né? A gente tem aí o mapa do Brasil, umas faixas é preta, outra é vermelha, outra é amarela, né? Então isso é que vai dar o norte de como nós vamos nos inserir nos nossos atendimentos e como que nós vamos poder. Agora a gente pode fazer grupo, né, com distanciamento social, tipo escola, né? Sim. A escola tá voltando, tem um distanciamento social entre as crianças, é risco. O ideal seria parar tudo, mas a gente tem que continuar de alguma forma prestando os nossos atendimentos dentro da forma mais segura. Então hoje eu tenho experiência de estar, né, na vigilância sanitária e aprendo muito todos os dias, né, com os meus colegas, né, com todos. Então, assim, quando a equipe sai, né, para as visitas domiciliares, para avaliação dos pacientes, tu saiu, tu entrou numa casa, tá? Tu tem todo um aparato de EPIs que tu vai utilizar, fez o atendimento naquela casa, ok, retira o EPI, vai para o lixo contaminado, né? O motorista muitas vezes ajuda a borrifar ali a enfermeira e o médico ou quem for para poder entrar no carro, porque tudo que a gente tem que pensar, né? Eu não posso contaminar o carro. Sim. Porque daqui a pouco vai pegar outro médico, vai pegar outro carro, ou aquele carro também é utilizado pelo fiscal que tem que sair fazer, entendeu? Sim. Então, assim, os recursos que a gente estava falando dos recursos, como é que a gente otimiza os recursos, a logística do nosso atendimento, né? Então, a logística do atendimento do serviço social, ele perpassa todo aquele serviço ao qual ele está, né? Como é que o serviço social vai sair para o serviço, para uma visita neste momento? Bom, tem carro? Não tem carro? Tá, não tem carro, tá? Então eu tenho que fazer esse atendimento, tá? Como é que eu vou fazer agora, né?
É isso que a gente tem que estar sempre como é que a gente diz que a gente tem que estar assim proativo, tá? Não tem isso, mas então o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para não deixar de fazer aquele atendimento? Tem que ser um gestor. Nós temos o gestor, né? Mas tu também tem que fazer o papel do gestor. Tu também A tem que gente pensar. tem o gestor, Né? e dentro das normas da gestão, das possibilidades, né, de todos os recursos físicos que a gente tem que ver como que a gente vai utilizar isso, Sim. em que momento, né? Então, realmente um desafio diário, assim. Tu falou aí, por exemplo, vocês estão vacinados, as escolas agora, os professores querem receber a vacina para poder voltar para a escola. Compreensivo, justo, mas ao mesmo tempo, Carol, eu também me preocupo que tem diversas classes que também precisam ser vacinadas. Uhum. Comércio, o atendente de supermercado. E agora eu vou chegar numa classe mais baixa ainda. De uma profissão que tem mais... Não é uma classe baixa, é uma profissão que está mais vulnerável, que é os gari. Eu imaginei que tu ia falar Né? isso. Eu, para mim, desde o início da pandemia, se o nosso lixo se acumulasse, se ficasse acumulado 2 dias parado na frente da nossa casa, 3 dias, nós já estávamos brigando com os garis, ou com a equipe que coleta. Aí, mas nós não estamos pensando que nós estamos chegando do supermercado, trazendo uma sacola contaminada de repente, alguma coisa que até nós podemos contaminar dentro das nossas próprias casas, jogando ao lixo, e aí vem o cidadão ali correndo atrás de um caminhão, recolhe aquele lixo sem, às vezes, muitos equipamentos, que eu não vejo eles muitos usando luvas e proteção e os EPIs. Então, porque eles também merecem ser vacinados, e aqui fica a minha discordância e o meu repúdio também a algumas falas de alguns políticos que entendem que a escola... Já errou o governador em que estava a bandeira preta, ele transformou em vermelha para simplesmente se apoiar, os deputados lá apoiassem ou votassem a favorável a alguns projetos do governo. Então, nós estamos mascarando uma realidade, o vírus está aí, o vírus está presente, né, Carol? E eu acho que nós temos que ainda ficar muito atento, muito alerta com essa pandemia aí, porque já se fala até em quarta onda agora. Né? E nós, enquanto em outros países já está todo mundo vacinado, nós ainda aqui não chegou nem 1/3 ainda da nossa população do Brasil aí que foi vacinada. Né? Aqui a gente está numa função assim, a vigilância ela o município, né, fica muito exposto a uma situação que a gente está de mãos atadas. Sim. A gente não tem o que fazer. É diferente do que eu não quero fazer. Exatamente. Não é que eu não queira fazer, eu não tenho o que fazer. Porque o município ele está subordinado a um estado. O estado, por sua vez, está subordinado a uma gestão federal. Então, assim, e isso, Marcos, não é só em relação a uma vacina, isso é em relação a tudo. A gente tem, assim, uma crise na política de assistência social, um fechamento em massa de CRAS, CREAS, que são centros de referências de assistência social, né? Os centros de referência especializado de assistência social, ONGs que não estão mais recebendo, que recebiam repasse. Então, na realidade, essa limitação, né, essa transformação social que a gente está vivendo agora, de certa forma, um retrocesso. Sim. Né? É um retrocesso da política pública em todas as suas instâncias, e não porque assim deseja o seu gestor municipal ou estadual, mas como está sendo conduzido as questões a nível federal. Né? Então, isso muito porque Tramandaí arrecada todos os seus impostos e manda
É. Foi. Entendeu? Sendo que o prefeito, Fica. sendo que o prefeito de Tramandaí, por conta, pegou dinheiro do município e ainda comprou 5 mil doses a mais que aquilo que o governo federal estava E quantos repassando. prefeitos nem isso fizeram? Outra, você cobra dos gestores municipais a aplicação da vacina nos professores. É proibido, não tem que pedir uma autorização do governo estadual, né? E sob pena de você responder um processo por improbidade administrativa. E se a gente vai fazer uma leitura assim a nível de Tramandaí, nós estamos muito bem, sabe? O serviço social também em Tramandaí, a assistência social funciona. Muito bem. Tá difícil? Tá difícil em qualquer lugar. Claro. Tá difícil, mas a gente fala com as colegas de Porto Alegre, meu Deus do céu. A dificuldade que eles estão passando também, né? Olha, nem carro tem para fazer uma visita domiciliar, não tem uma sala para fazer um grupo, um atendimento, um telefone cortado. Carol, o judiciário não oferece para assistente social um carro. Uhum. Porque assim, ó, a gente vai conseguir fazer o trabalho, a gente precisa de instrumentos de trabalho. Uma banda não vai ser fazer um som bonito, vai fazer uma apresentação se não tiver todos os instrumentos. Exato. O assistente social, ele tem que ter um instrumento de trabalho. Quais são os instrumentos básicos de trabalho do serviço social? Telefone, carro, computador, uma sala com sigilo que consta no nosso código de ética. Então a gente tem que ter o básico, a gente tem que ter o mínimo, né? Sim. Então eu digo assim, ó, Tramandaí vem ao longo, pelo menos eu tô há 8 anos aqui, eu vejo, sabe, melhoras, né? E hoje, por exemplo, nós temos uma assistente social na vigilância sanitária. Quando que a gente imaginou que ia ter o serviço social na vigilância sanitária? E que é imprescindível. Né? Tipo assim, acontece alguma situação, uma pessoa, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa testou positivo, continua trabalhando numa empresa, né? Vai o fiscal fazer autuar e o assistente social ele vai fazer o trabalho dele, um acompanhamento, né? O assistente social ele é mediador, né? Ele nasce, a sua história ele vai nascer lá no berço da Igreja Católica como um profissional assistencialista, aquele que vai dar a quem não tem, e ao longo dos anos, né, ele vai, na época da taylorista, fordista, as fábricas, aquela produção em massa, né, o serviço social é convidado, né, a fazer, a acomodar os seus funcionários, né, para não fazer motins, para ficar quieto, para aceitar as coisas do jeito que é assim, né? Então assim, ó, primeiro o serviço social inicia para dar às pessoas as coisas que não têm, as roupas, a comida e tal. Depois, eles, não, mas esse cara aí pode fazer alguma coisa a mais. O que ele pode fazer? Ele pode tentar baixar a bola daquele funcionário que é meio indisciplinado. Vamos tentar educar ele. Vamos chamar o assistente social. Tipo orientador educacional. O assistente social ele é um mediador social. Ele tem um papel de mediador social. Ele tá nas frentes, né? Ele faz um papel de mediação. Hoje, no meu monitoramento, por exemplo, eu faço um papel que eu faço a mediação entre o paciente e a equipe dos médicos e enfermeiros. Né? Então, eu dou voz aos pacientes, né? Eu garanto o direito do paciente, dentro do processo de monitoramento, de poder falar o que está sentindo, né? E do paciente e dos seus familiares, né? De poder ter acesso a essa política de saúde, né? E também de assistência, porque às vezes a pessoa assim, ó, tá no isolamento, não tem renda, tá no isolamento, 14 dias não pode sair de casa, como é que vai comer? Então a gente vai ter lá uma parceria com a política de assistência social, né? Com os benefícios eventuais, né? Porque ele não pode nem sair para pedir um cesto básico. Sim. Né? Se ele testou positivo, tem que ficar em casa e o alimento vai chegar como até a sua casa. Aí entra a função do assistente social, né? E por isso, Carol, quando eu vi essa data, assim, 15 de maio, Dia do Serviço Social. Poxa, por que não trazer um assistente social
para que a minha audiência, para que os nossos internautas, eles saibam efetivamente que o assistente social não é só aquilo, não é só uma profissão só como é que é? Com meia dúzia de atribuições. Uhum. É vasto, é muito amplo. Sim. E aí eu queria trazer, eu vou levar para a atualidade um assistente social para falar sobre isso aí. E olha, nós já estamos aqui com quase 30 minutos de programa, né? E tem muito que você falar ainda, né, Carol? Tem. Então, assim, ó, eu tenho certeza que com essa nossa conversa aqui na atualidade, vai despertar em muita gente, assim, ó, N curiosidades, que vocês podem colocar lá depois embaixo, lá nos comentários, que a Carol vai respondendo com o tempo ali, ela vai acompanhando debaixo. Vai estar depois disponível, esse nosso programa fica disponibilizado lá no meu canal no YouTube, @Marcos Figueiró, né? Então, assim, eu sei que muitas perguntas, muitos questionamentos, muita coisa a Carol eu tenho certeza que a Carol vai deixar de falar aqui, porque falta Não de dá tempo, para falar tudo, né? Mas assim, ó, mas vamos continuar. Para não perder tempo aqui, quem tem que falar aqui é tu, não é eu, né? Tá. Carol, assim, ó, quantos assistentes sociais tem hoje no nosso município aqui de Tramandaí? Deixa eu ver se eu... É uma pergunta que eu te peguei. Não, deixa eu ver pelas pessoas. Nós temos a Raquel Soler, que hoje ela trabalha há anos, eu acho que há mais de 10 anos. Mas os setores que elas estão eu vou falando o nome e os setores. Tá. Nós temos hoje em Tramandaí a Raquel Soler, que está há anos, né, na instituição acolhedora, né, que trabalha com essas crianças que a gente começou, né, Sim. ela que faz todo aquele processo, né, de empoderar as famílias para estar recebendo essa criança novamente, procurando família extensa, fazendo as tricoração, para essa criança ficar assim ao mínimo possível na instituição acolhedora, né? Então nós temos dentro do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, são duas Vanessas, né? A Vanessa Flores e a Vanessa Boscheroli. Nós temos também a Luciana, nós temos a Priscila. Deixa eu ver, se tem só essas 4 lá, senão vão me matar. Não vai me esquecer de mim. Mas o pessoal lembre que falar aqui na frente de uma câmera é complicado, né? Nós temos também no CREAS a Priscila, que o CREAS é o Centro de Referência Especializado, é aquele espaço que a gente tem as pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, crianças que também passaram por alguma violação dos direitos. O CREAS é o espaço de violação dos direitos, né? E nós temos então a Priscila, que também atua, né, no CREAS. Nós temos a Eleni Figueiró. A Eleni Figueiró, ela também atua no planejamento. Deve ser minha parente, eu não Não conheço. A Eleni Figueiró, ela trabalha no planejamento e no CREAS. Ela fez agora toda a regularização fundiária, né, do Jardim Atlântico, e já fez outras regularizações fundiárias também. Nós temos a Débora, que trabalha no posto SAI, né, que trabalha com pessoas com tuberculose, pessoas com HIV, né, e essas questões. Tem eu na vigilância. E se eu esqueci de alguém, me perdoa. E eu não vi nenhum homem aí. Nós temos a Fabi, né? A Fabiana, que é do Poder Judiciário. A Fabiana Bergman, que é minha colega lá do foro. Né? Mas que trabalha muito próximo da Raquel, né? Por conta que a Raquel vive em audiência. Né? Isso. No serviço social, eu já vi nos cursos de assistência social, já participei várias vezes de formaturas. Nós temos perdão, as meninas do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial e a Saúde Mental do nosso município. Nós temos a Isabel, nós temos a Magda e nós temos a Viviane, que são 3 assistentes sociais também que compõem o nosso quadro, né, de trabalho. Eu estava colocando poucos homens, né?
Aqui nenhum, né? Nós temos, obrigada, Marcos, é ótimo. Nós temos sim, nós temos um colega novo que é o Júlio, que trabalha no Hospital de Tramandaí, Olha aí. junto com uma grande colega também, né, que é a Marta. Eu que estou na saúde, eu dialogo muito com eles, né, porque daí as áreas afins, né, a Sim. Raquel tá pertinho ali da Fábio, eu tô pertinho ali das gurias do CAPS e do hospital, né, também do CRAS e do CREAS, enfim, a gente está sempre se movimentando, está sempre articulando, né, Sim. Nós somos articuladores, né, e a gente tem essa característica de articular a rede, né? Porque eu não vou conseguir fazer o atendimento de uma pessoa sozinha, né? Eu vou ter que contar com a minha colega de um outro espaço, né? O assistente social, ele tem essa natureza profissional de articular, de mediar, de intervir, né? Para que fazer isso? Para garantir os direitos, né? Nós trabalhamos na justiça social. Esse é o nosso caminho, é garantir a justiça social, a equidade, a igualdade. É isso, né? É colocar em prática, né, a Constituição Federal. É isso que a gente faz. A gente busca garantir isso. Vocês, né? na verdade, são os Robin Hood. Não, quase os Robin Hood. Vocês somos... tiram daqui para dar tiram para os menos favorecidos, tentam fazer tornar eles igualitários, né? Uhum. São quase que os Robin Hood. A gente faz das tripas coração. Né? A gente faz. A gente, e por isso que eu digo assim, quando a gente vai escolher uma profissão, a gente tem que escolher com amor, porque a gente vai estar 8 horas, né, ou mais, né, apesar de que nós temos uma determinação, né, que o nosso curso, a princípio, a nossa profissão é de 30 horas, né, e agora a gente também está lutando, assim como o pessoal da enfermagem, a gente está lutando por um piso salarial, porque, vamos supor, eu trabalhando 40 horas no meu município, eu vou ganhar o que uma outra colega trabalha em 20 horas em outro. Sim. O que essa colega trabalha em 20 horas em outro, vai ter uma outra colega que vai trabalhar em outro ainda e vai ganhar o dobro dela, entendeu? Então, assim, ó, essa questão assim, né? Eu trabalhava num município que nós tínhamos 3 contratos. Tinha o assistente social que era estatutário, tinha um outro que era de um outro processo seletivo e tinha um outro que era de um outro processo, não sei como é que funciona. E cada um tinha uma base salarial e para fazer a mesma coisa. Aqui no nosso município isso não acontece. Se tu é estatutário ou se tu é processo seletivo, tu é igual. O salário é o mesmo? Graças a Deus que aqui é bem certinho, assim, nesse sentido. Que legal, Carol. Eu, mais uma vez, quero, nesse dia de hoje, parabenizar a todos os assistentes sociais do nosso Brasil aí, da nossa cidade, da nossa região. E com a Carol aqui do meu lado, eu quero parabenizar ela e ao mesmo tempo parabenizando a todos esses profissionais por esse belíssimo trabalho que vocês fazem. Eu sou um eterno, sempre disse assim, ó, eu sou um grande admirador do serviço social, porque eu desde meus 17, 18 anos, eu praticamente atuo na área social, porque foi através do Interact Club que eu fundei lá em Palmeiras das Missões, foi através dos núcleos culturais que eu fiz, que eu constituí em algumas cidades que eu passei, depois através da maçonaria, que a gente tem um lema muito grande, que é o que a esquerda dá, a direita não precisa saber, e a gente faz um trabalho muito grande, de forma anônima, sem muito alardes, sem muitas fotografias, né? Porque a gente entende que não temos que estar expondo as pessoas que infelizmente precisam, necessitam. Exato. Né? E como é difícil, sabe, difícil. Marcos? Eu já peguei, assim, quando eu trabalhava dentro do gabinete da assistência social da secretaria, né? Uma vez eu me lembro, assim, daquele atendimento. Era um senhor magrinho, né? Idoso já. Mas não era idoso de benefício, não tinha benefício nenhum, mas ele já acho que sabe aquela pessoa assim judiada da vida, que trabalhou.
e ele veio na época, tinha assistente social dentro da secretaria, e ele chegou para mim e disse: a senhora não tem noção de como foi difícil eu chegar aqui para pedir. Eu nunca pedi nada em toda a minha vida. Então, assim, quando a gente fala na empatia, é muito importante a gente pensar assim, tem gente que nunca pediu. Mas, Carol, não vamos muito longe. Quando o foro estava aberto, a gente vê a dificuldade das pessoas chegar no balcão nosso, no nosso balcão lá. Porque elas chegam lá ansiosas, receosas, angustiadas, tristes. E aí entra a função do servidor público de ter essa empatia. Porque do outro lado está uma pessoa que não entende nada. Ela não sabe nem o que ela está fazendo ali, nem o que ela quer, e nem o caminho, o norte que ela vai tomar. E aí a gente tem que ouvir, acolher aquela pessoa de uma forma caridosa e explicar para ela, porque muitas vezes a pessoa fica andando pelos corredores do foro e sendo mandada de uma porta para uma outra, para um lado para outro, e assim é nas repartições públicas, Sim, né? Porque espaço. Nós sabemos aonde nós temos, o balcão que nós temos que ir, mas Sim. tem pessoas que são muito humildes, pessoas que antigamente, eu passei por algumas cidades menores aí no Poder Judiciário, que as pessoas para entrar no fórum, elas botavam um casaco. Elas não iam de qualquer jeito. Elas botavam, como é que é, um paletó, como dizia. As pessoas mais velhas, roupa, né? hoje tu vai no foro aí, o pessoal tá entrando de bermuda, chinelo de dedo. Olha, já teve até salva-vida que foi lá depor lá de sunga, que às vezes teve que dizer, senhor, por favor, vai e bota uma bermuda. É um absurdo, as pessoas não têm o bom senso, né? De se colocar de uma forma, de se vestir de uma forma adequada a uma repartição pública. Se eu, como servidor público, eu tenho que estar lá, né? Bem arrumado para receber, o mínimo que eu espero é que a pessoa venha também vestida de forma adequada. Então a gente tem que ter essa empatia, né? E isso eu acho bonito no serviço social. Porque vocês, isso eu digo, nessa data tão especial e tão bonita que é de hoje, eu não posso deixar de rasgar elogios para vocês, de encher vocês de confetes, de serpentinas, porque vocês merecem, Carol. Sim. Porque vocês fazem um trabalho que é, às vezes, aos olhos de algumas pessoas que só sabem criticar e não praticam a empatia, e ainda fazem aquelas críticas em relação ao trabalho de vocês. Porque com certeza, outro dia eu vi que eu administro uma página, um grupo, que eu trabalho em ação com quase 26 mil pessoas, eu recebi uma postagem lá, que eu até nem autorizei, criticando uma pessoa de uma outra repartição, porque simplesmente a pessoa lá não foi tão acolhedora. Isso é muito tititi, às vezes é porque, né? Às vezes nem é verdade. Porque o que eu vejo nos assistentes sociais da nossa cidade aqui, e não estou falando dessa crítica, não foi em relação a algum assistente social, mas foi uma outra profissão, mas o que eu vejo é que vocês estão sempre sorrindo, vocês estão sempre dispostos, sempre ajudando, sempre acolhendo, e sem saber que atrás de vocês, na casa de vocês lá estão cheios de problemas. Tem um filhinho doente com febre, porque tu, Carol, é mãe e pai. Sim. Tu criou uma criança sozinha. Né? Tu é pai, eu sou pai, mas tu também é pai. Né? Eu sou pai. Tu é pai e mãe. Porque tu, e eu conheço e acompanho a tua história, né, Carol, há muitos anos, que a gente é amigos. Eu sei como tu criou aquele teu filho. E a educação, meu Deus, o gurizinho tem 4 anos, mas assim, ó, inteligente, educado, sem a figura de um pai, né? A gente vai tendo feedbacks, né, dos professores, das amigas, né, em relação à criação dos filhos, né, de como a gente consegue administrar, ser profissional, tá sempre estudando, educação continuada, educação permanente, que está pressuposto, né, porque o tempo não para. Eu me recordo que os meus professores sempre diziam na faculdade: quando vocês se formarem, daí sim que vocês vão começar a estudar.
Porque agora a gente só deu o norte para vocês. Exatamente. E estudar, vocês vão estudar quando vocês forem para a prática, que daí é sempre, né? E isso não é só para o serviço social, isso é para todas as profissões, independente das áreas, se é humanas. Sim, a faculdade ela não forma, né? Ela te dá o caminho. Te dá o norte, né? Então, assim, a gente tem um norte. E cabe, quando a gente está lá fazendo o juramento, que a gente jura, então, que vamos praticar, né, a justiça social, sob penalidades, enfim, é um compromisso. Sim. É um compromisso ético, é um compromisso político que eu tenho com a minha profissão, né, de manter vivo, né, esse juramento no decorrer, né, e que nem fala assim, a Carol tem bom humor, né? Gente, pensa bem, a pessoa já chega esquartejada, no último furo do rabicho, a situação é a moldura da desgraça, não pode acontecer coisa pior, e tu vai atender a pessoa. Eu tenho um feedback muito legal, assim, dos meus usuários, que eles falam pra mim assim, pá, Carol, sabe que eu cheguei aqui muito mal, e eu tô saindo outra pessoa, né? E é uma coisa assim que é direto e reto que eu escuto, assim. A pessoa não saiu com cesto básico, a pessoa não saiu com nada na mão, nada físico, nada material, mas ela saiu com a minha escuta. Acolhida. Com o meu acolhimento. Exatamente. Que às vezes, isso é uma coisa que eu aprendi muito com as pessoas em situação de rua, que eles dizem assim, Carol, às vezes a gente não quer nem comida, que comida que eles dão assim, né? A gente quer que olhem pra gente, que conversem com a gente, que dê bom dia, com licença, e a gente esquece que ali tem um ser humano. Exatamente. Né? Então, isso a gente tem para todos os usuários, tanto aqueles que têm um teto, quanto não têm um teto, né? Quanto aqueles que estão mal de saúde. Essa palavra, essa escuta, né? Esses encaminhamentos que a gente vai buscar em relação às demandas dos nossos usuários, que parece que é tão pouco para nós, mas para eles é tudo naquele momento que eles precisam. Que legal. Né? Então é isso, assim, é muito amor, né? É muito Carol, amor eu vi que tu trouxe uns livros ali. O que é esses livros aí, Carol? Eu trouxe aqui, a gente tem aqui o nosso código de ética, né? Vamos apresentar aí o código de ética. O código de ética. É a Bíblia deles. É a nossa Bíblia. É a Bíblia do assistente social. Isso aqui que nos dá a diretriz das nossas ações. Então, por aí, ó, pessoal, por isso aqui, ó, é que quando elas dizem não, porque elas estão obedecendo a este livrinho aqui, ó. Exatamente. Então, se elas disserem não, é porque realmente elas não têm mais o que fazer, né? Exatamente. Política do que... Aqui nós temos uma política de educação permanente, né, do nosso conselho, que é necessário a gente se manter, aquilo que eu falei, assim, a gente tem que estudar, né, a vida não para, né, a gente tem que conciliar. Esse é tudo do Conselho, né? O Conselho Federal, ele fez uma coletânea, né? Sobre o Código de Ética, né? Eu trouxe, assim, bibliografias bem simples, mas, entendeu? Só para dar uma olhadinha. Só para a gente mostrar aqui pro pessoal que eles têm que estar constantemente estudando, como toda profissão, né? E o Conselho, né? A gente tem um Conselho Federal, né? Que nós temos, a gente pode responder, né? A processos. Se eu fizer alguma coisa, eu já pedi demissão, né, de uma instituição porque eles queriam que eu fizesse tal coisa que está fora da que está fora da legislação. Eu pedi demissão, fui para o desemprego, mas a minha integridade ficou presente. Exatamente. Né? Então eu sou muito como é que eu vou te dizer, intransigente com a minha integridade, com a minha ética, sabe? Então, assim, ó, pode me mandar embora, mas eu vou botar o pé e tal coisa, não vou fazer. Claro. Né? Então, fui. Né? E às vezes a gente vai, né? Às vezes a gente vai fora, vai pro lixo, né? Por conta que a gente tem, né, uma ética para preservar, que é o que nos guia.
né, na nossa técnica, né, na nossa prática, né? Não tem como fazer diferente. Mas então tá. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. Minha amiga Carolina, que eu admiro muito, sabe? Sou um grande admirador teu. Muito obrigada. Né? Eu também te admiro, assim, a tua persistência, né, Marcos? A gente se conheceu lá quando o grupo Tramandaí Ação estava iniciando. E hoje quantos mil? 26 mil. 26 mil já. 26 mil. Meu Deus, parabéns também, né? Que trabalho. Isso é trabalho, né? Isso é persistência, isso é resistência. A gente não imaginava que o Tramandaí em Ação ele fosse disparar assim, então uma amplitude, né? E não foi fácil, Carol, a gente enfrentou muitas coisas aí. Sim. A gente enfrenta muitas coisas aí, alguns processos aí, até que algumas pessoas nos processam, como se a gente fosse se a gente fosse também voz daquela, né? O Tramandaí em Ação, a gente autoriza as postagens, mas a responsabilidade é de cada um. Postou lá, não é minha. Eu autorizo. O que eu evito ali é muito tititi, muita picuinha, muita fofoca. Que não vai levar a nada. A gente vai se magoar. Eu prefiro que a pessoa reclame lá do asfalto, reclame lá do calçamento, reclame lá do gestor municipal, do vereador, né? Mas agora, sem atacar a honra das pessoas. Daí entra o serviço social, é a queixa construtiva. Poder transformar essa queixa numa queixa construtiva. Né? Tá, então o que tá faltando? Tá precisando de tal coisa? Tá, vamos ver, vamos orçar, vamos pensar, entendeu? Vamos analisar. E isso tudo, assim, eu vejo que as queixas, a gente sempre tem que buscar a queixa como construtiva. Sim. Dá um olhar, porque de certa forma os meios de comunicação é a voz também, né? A forma com que as pessoas têm de sinalizar, olha, pode melhorar aqui, pode melhorar ali. Então poder ver, claro, o que não... que leva muito de picuinha, a gente... É que nem passar café, né? E a gente... passa café, deixa. O pó fica em cima e desce o líquido, né? Então vamos tomar um cafezinho, vamos tomar aquilo que é bom, vamos deixar o pó, sabe? A gente conseguiu bastante coisa através do Tramandaí em Ação, algumas ruas aí que a gente mudou até a posição do estacionamento dos carros. Foi criado aqui na esquina do fórum um trevinho, foi feito lá na esquina para lá da brigada, foram colocados aqueles tachões lá para evitar que as pessoas passassem para cá. Agora a gente está pleiteando aí para que a rua que vai ali para o Bernardo seja uma via que vai, e ao outro lado da Belém que venha, para facilitar o trânsito lá na cidade. E a gente dá sugestões através do grupo ali. E graças a Deus a gente tem um acesso muito bom. Nosso secretário de trânsito, nossos secretários aí são muito bons. Agora com esse trabalho bacana aí que o Márcio Batata vem fazendo na nossa cidade, na obras. Então tem muita coisa legal aí. A gente, para mim, mais para frente, a gente vai conversar com essas pessoas, né? A minha próxima entrevistada agora vai ser a Deise Chiele, uma terapeuta ocupacional aqui do Hospital de Tramandaí, que também vai falar da profissão dela, né? Logo em seguida nós vamos trazer a Amanda Maciel para falar sobre enfermagem. Né? Parabéns, né? Todas as colegas enfermeiras que estão aí, né? São nossos salva-vidas, são nossas guerreiras e guerreiros, estão na linha de frente, né? É um povo, assim, incansável. Eu fico impressionada com os meus colegas. É verdade, eles lembrado. Viram plantão, porque o pessoal adoece, tu tem que cobrir. E olha, que nem tu disse, são pessoas que também têm vida, né? Tem família, enfermeiro tem família, médico tem família, né? Eles têm as coisas para fazer, não é só aquilo, né? E mesmo assim, é uma doação, assim, que olha, é de tirar o chapéu. Verdade, Carol. E eu vou terminar o programa aqui, porque senão nós não vamos terminar. A gente não vai embora. Porque a gente começa a conversar e não para, né, Carol? Porque a assistência social fala bastante. E é isso que eu gosto. Eu sempre digo que aqui no nosso programa, no meu programa aqui, eu deixo as pessoas falar. E eu também, às vezes, tenho que me policiar, porque eu atropelo, às vezes, e corto... E eu tenho que... Isso é uma coisa que eu estou aprendendo, né, pessoal? É deixar a pessoa formar o raciocínio dela e não interromper. O entrevistador, que eu sempre digo que eu não sou entrevistador, mas ele não pode interromper o raciocínio da pessoa, porque depois que perde, né, Carol? Perde a meada, o fio da meada. E aí quem está ouvindo lá o nosso programa diz assim,
Pai, ela ia falar uma coisa importante, o Marcos atrapalhou. Né? O Faustão que faz. O Fausto Silva, lá daquele programa de domingo de auditório, né? Pessoal, então, Carol, muito obrigado mais uma vez. De coração, gratidão por tua presença aqui na Atualidade. Eu que agradeço. Sinta-se homenageada, tu e todas as tuas colegas das ciências sociais. Leva o nosso carinho, a nossa homenagem a eles. Com certeza. E eu quero encerrar o programa aqui, pessoal, agradecendo aos meus patrocinadores. Temos agora aqui com a nossa patrocinadora, Amanda Fraga Estúdio de Pilates. Então, é ali no Imbé, na Avenida Santa Rosa, ali, tá, pessoal? O Buffet Halps, já como lá há 8 anos nesse restaurante, isso muito, para mim, é uma... Maravilhoso. Tu também, ambiente familiar. Tu almoça lá também. Almoço com o Pedro. O Pedro adora tomar um cafezinho, sentar no Isso. Então, o Buffet Halps, né? A minha amiga Luciana, da Cromos Turismo, agora minha patrocinadora aqui do programa Atualidade. A Luciana Ludwig está com uns pacotes muito bons de viagens agora para Urubici. Conheço lá esse lugar, lá muito legal. Ali nos Morros de Santa Catarina, perto da Serra do Rio do Rastro. Já estive lá. Galpão Artes, da minha amiga Edith. Um beijo bem grande para vocês todos aí do Galpão Artes. E a Lidiana Crédito. Pessoal, pensem numa pessoa bacana, uma pessoa legal para... Vocês estão precisando de dinheiro? Vão lá, conversa com a Lidiana Crédito. Tá? Querem também comprar um imóvel? Falem com a Lidiana. A Lidiana tem um imóvel bem legal para vocês lá. E eu quero encerrar o programa mais uma vez, dizendo que no Dia do Assistente Social aí, vai a minha homenagem a todos esses profissionais da área. Eu acho que com esse programa de hoje, vocês puderam ter um pouquinho mais de noção do que é o serviço social. Então, antes, pessoal, de criticar, antes de fazer alguns posicionamentos aí nas redes sociais, pensem bem o leque de coisas, de atribuições que tem essa gente lá e que não medem esforço para atender bem os nossos usuários do município e do nosso país aí, tá? Um bom sábado a todos, fiquem com Deus e até o próximo Atualidade com uma nova convidada aqui no nosso programa. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você acabou de assistir mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Compartilhe, divulgue e obrigado pela audiência. Atualidade.